aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Muniz e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com a prótese de silicone. Há 2 anos e meio atrás eu fiz a minha primeira cirurgia, eu coloquei a prótese e eu vou contar pra vocês como foi essa experiência lá atrás e o porquê de 2 anos e meio depois eu ter que trocar, fazer uma nova cirurgia, gastar tudo de novo e fazer uma nova cirurgia para trocar minha prótese de silicone. Então vamos lá. Mas antes, já se inscreve aí no meu canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou fazer, porque eu vou fazer mais de um, vou contar para você como vai ser a minha próxima experiência, para você acompanhando aí, você que às vezes pensa em fazer cirurgia, não sabe qual técnica escolher, enfim. Vou contar a minha experiência para poder ajudar vocês. Vamos lá. Então, há 2 anos e meio atrás, em 2023, eu coloquei a prótese, a minha primeira prótese, e eu escolhi essa técnica de recuperação rápida, que é a técnica chamada R24R. Por que que eu escolhi essa técnica? Porque eu trabalho com exercício, eu trabalho com emagrecimento, eu dou aulas online, né? Tô aqui no meu estúdio, eu dou aulas online, aulas de emagrecimento online, e eu precisava voltar o mais rápido possível para as minhas atividades, porque eu dou aula ao vivo todo dia. Então eu não queria deixar minhas alunas sem aula durante muito tempo. E aí eu fui no médico, eu procurei um médico que na época ele atendia na cidade de Três Rios, eu sou de Petrópolis, né, do Rio de Janeiro, e eu procurei esse médico que ele atendia na cidade de Três Rios e ele fazia essa técnica, então eu fui lá para operar com ele. Como foi minha experiência? Foi boa, a princípio, né? Essa é uma técnica em que você faz a cirurgia e você sai do hospital já podendo mexer, movimentar seu braço. Na verdade, o médico ele me falou que quanto mais eu movimentasse, ele me passou ali uns movimentos que eu teria que fazer, que eu teria que levantar o braço, fazer esse tipo de exercício, de movimento. Ele falou que quanto mais eu movimentasse, melhor seria a minha recuperação. Porque ele disse que a minha musculatura ia estar mais relaxada, quanto mais relaxada ela tivesse, menos dor eu ia sentir e melhor seria a minha recuperação aí dessa cirurgia de prótese de silicone. Na época, foi o que aconteceu. O que ele me falou quando eu fui fazer a avaliação? Na verdade, eu tinha um pouco de flacidez em uma das mamas, tá? Só uma, porque eu sempre tive, gente, um seio maior do que o outro. É comum, né, algumas mulheres terem, eu sempre tive, desde nova, sempre foi assim. Depois que eu tive filho, que eu amamentei, aumentou ainda mais essa diferença entre uma e outra. Sinceramente, eu não lembro se eu dava mais mamar para as crianças num peito do que no outro, mas eu sei que o peito que era maior, ele ficou com uma flacidez maior, né, em relação ao outro. Então, ele ficou mais flácido, mais caído, e o outro não tanto. E quando eu fiz a avaliação com o médico, ele me falou o seguinte, que o ideal para mim, pro meu caso, para que ficasse esteticamente mais bonito, seria fazer a mastopexia com prótese, que é quando você corta ali a pele, tira um pouco da pele, tira essa flacidez e coloca a prótese, porque ficaria mais bonito. Mas que se eu não quisesse, se eu quisesse realmente essa recuperação rápida, eu poderia fazer essa técnica R24R, porque eu ia voltar para as atividades mais rápido. E então ele me falou que com 15 dias eu já conseguiria voltar da aula. Minha aula, gente, é polichinelo, é muito pulo, muito salto. E ele falou que com 15 dias eu já poderia voltar, e isso me animou muito. Então eu falei para ele, olha, eu sei que uma mama não vai ficar perfeita esteticamente, né? Porque ela tem mais flacidez, mas eu vou optar em fazer por esse jeito, porque, gente, eu não tinha peito nenhum. Eu vou colocar uma foto aqui, pedir pra edição colocar uma foto aqui, como que eu era antes e como que eu fiquei depois da prótese, tá? Depois eu mostro pra vocês como fiquei depois, mas olha aqui como eu era antes. Então, eu queria fazer essa cirurgia porque para melhorar a minha autoestima. Eu não tinha peito nenhum. A gente que trabalha com corpo, a gente trabalha na internet. Não é que eu quero chamar a atenção dos outros, mas eu colocava a roupa, ficava reto, não dava pra ver nada, né? Então isso me desanimava muito, era uma coisa que mexia com a minha autoestima, por isso eu decidi fazer essa cirurgia. Como foi a cirurgia em si? A cirurgia foi ótima, correu tudo bem, não tive nenhuma intercorrência. Eu morria de medo de tomar anestesia geral. Morria, porque eu pensava assim, ai, um monte de gente morre em cirurgia por causa de anestesia. Isso ficava pairando na minha cabeça. Eu lembro que na hora que eu entrei lá no centro cirúrgico, o médico chegou, eu brinquei com ele e falei assim, ainda dá tempo de desistir?
Aí ele todo sério falou assim, você quer desistir? Aí eu falei, pensei comigo, né? Eu falei, moço, calma, só tô brincando, não vou desistir não, já cheguei até aqui, né? Já paguei, né? Então, não ia desistir. Mas foi isso. Então ele fez a cirurgia correu tudo bem, tudo tranquilamente. Na época, ele indicava a gente utilizar uns tapings, que são umas fitas assim que uma fisioterapeuta colou no meu seio, porque falou que aquilo ajudava muito na recuperação, para não ficar roxo, para não dar fibrose, que às vezes embaixo aqui do seio dá uma fibrose, fica uns risquinhos assim por baixo ali estranhos. Então, ele me indicou utilizar, né, essa técnica, eu utilizei. Realmente foi tudo muito bem, a recuperação foi rápida. Eu consegui movimentar super bem meus braços. Voltei, acho que eu voltei realmente com 2 semanas, eu voltei a dar aula de forma adaptada, sem pular muito. Mas com 3 semanas eu já estava dando aula normal, já estava pulando, já voltei para minhas atividades normais e foi tudo bem. Até uns 2 meses atrás. Então, 2 anos e meio, tá? Tava tudo bem, realmente ficou diferente um do outro. Eu tinha um peito. Quando eu tava de roupa, gente, ninguém observava, nem de biquíni não dava pra ver diferença. Só quando eu tirava a roupa que dava pra ver que uma tava mais caidinha do que a outra, tá? Mas isso eu já sabia que ia ficar dessa forma. Então, tava tudo bem. E aí, tem aí uns 2 meses, mais ou menos, eu estava dormindo tranquilamente, não fiz nenhum exercício que fez doer, não fiz nada que tenha mexido assim com a prótese em si. Eu estava dormindo e quando eu acordei, no dia seguinte, eu acordei com muita dor em um dos seios, muito. Uma dor forte, assim, aguda, sabe, ardendo. Eu me lembro que eu tava com o braço por cima do peito, tá? Tava com o braço, assim, apoiado, mas eu sempre durmo meio assim, que eu durmo meio de bruços, meio de lado, sabe? E aí o braço tava por cima aqui. E aí na hora que eu acordei, eu tava com o braço por cima do peito e aí eu senti aquela dor forte, aquela dor aguda, aquela ardência ali. E até minha tia tava chegando aqui em casa na hora, ela entrou no quarto, eu falei, ai, nossa, meu peito tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Tava doendo muito meu peito. E aí, gente, eu na hora, mas foi assim, sabe, foi, sei lá, 1 minuto de dor, 30 segundos de dor, passou, com a vida normal, levantei, acordei, fui fazer minhas coisas, sempre dormi sem sutiã, depois que eu operei, na verdade a vida toda eu sempre dormi sem sutiã, porque me incomodava, né? Mas mesmo depois da prótese eu dormia sem sutiã. Na época da fase da recuperação não, né? Mas depois, já tava tudo bem, dormia sem sutiã, tava tudo bem. Só que aí depois, nesse dia que eu acordei com essa dor, eu comecei a sentir uma dor no peito estranha. Sabe quando a gente tá pra ficar naqueles dias pra ficar menstruada? Então, que o peito fica meio inchado, meio dolorido, né? Comecei a sentir uma dor parecida com isso. E aí, eu fiquei, né? Pô, tá estranho, tá doendo. Coloquei um topzinho com uma sustentação um pouco melhor, porque eu falei, tá dolorido, tá incomodando, coisa estranha. Só que aí fui pesquisar na internet. Passou um dia, passou 2, passou 3. Fui pesquisar na internet, né? No seu Google lá. E coloquei lá, dor no peito com prótese de silicone, tarará, tarará, tarará. E aí, o que eu achei? O que o Dr. Google me falou? Que ela poderia ter saído do lugar. Poderia ser um deslocamento da prótese, que poderia ser produção de seroma, que esse seroma é um líquidozinho que dá em volta da prótese, que pode dar, mas isso, gente, geralmente acontece uns 10 anos depois que a pessoa operou, não com 2 anos e meio, né? Então, acontece aí uns 10 anos depois. É mais comum de acontecer. 2 anos e meio tem pouquíssimo tempo. E aí, eu fui olhar no espelho, né? Falei assim, bom, será que saiu do lugar mesmo? E fui olhar no espelho. Quando eu olhei no espelho, tava com o peito assim e o outro assim. A prótese, ela desceu, as duas ficavam aqui alinhadas, acho que dá pra vocês verem aí, não sei se dá pra você ver que eu tô de roupa, mas elas ficavam as duas alinhadas em cima e nesse momento tava assim, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu mandei mensagem pro meu médico, o médico que me operou lá atrás. Falei com ele, doutor, eu acho que minha prótese saiu do lugar. Porque eu tô sentindo dor no peito e olhando no espelho, parece que ela tá fora do lugar.
O médico falou pra mim assim: Adriana, pode ficar tranquila que prótese não sai do lugar. Falei, bom, ok, né? Que bom, então. Fiquei mais tranquila, mas visualmente, olhando no espelho, pra mim ela tava fora do lugar. Ele pediu pra eu ir no consultório dele, que ele ia avaliar, né? Mas ele falou: não, pode ficar tranquila, pode continuar dando suas aulas normalmente, pulando, não tem problema, não tem risco nenhum, vem aqui que eu vou te examinar, vou te passar exame e tal. Ok. Fui lá, continuei dando aula, e aí o que eu reparei? Quando eu pulava muito, o peito doía mais. Então eu não consegui mais dormir sem sutiã, porque até ficar com ele solto tá doendo, tá me incomodando. E o dia que eu dava uma aula que eu pulava mais, doía mais. Então, aguardei aquela coisa, marca consulta na outra semana e o peito tá doendo, fui lá no médico. Quando ele me olhou, me examinou, olhando, porque ele não tocou direito em mim, ele só olhou. E aí, o que ele falou pra mim? Ele falou, olha, como cirurgião plástico, eu não posso deixar você do jeito que tá hoje. Por quê? Não por causa do peito que desceu, porque o peito que a prótese saiu do lugar não é o peito que tem mais flacidez, é o outro. Então aquele que era mais flácido, que era maior, a prótese ainda tá em cima e a pele tá pra baixo, tá? O que a prótese saiu do lugar, ele tá até mais bonito visualmente, esteticamente falando. Porque a prótese, ela desceu um pouquinho, mas ela tá como se fosse um peito natural, que não tem silicone. Olhando, parece isso. Só que a dor tá me incomodando. Quando ele me olhou, ele falou assim, eu não posso deixar você do jeito que você está. Você precisa fazer a mastopexia, tirar esse excesso de pele que tá nessa mama, que é aquela que tá flácida, né? Então, ele falou, eu preciso tirar isso aqui pra ficar melhor. E essa outra a gente vai ver. Vou te passar uma ultrassonografia, mas olhando aqui, teria um problema na outra, que tá flácida. Essa que você tá dizendo que a prótese saiu do lugar, ela tá te dando dor, parece estranho, mas eu vou dizer pra você que ela tá certa, ela tá direita, tá boa. Foi isso que ele me falou. Me passou uma ultrassonografia e falou que era pra eu fazer quando ficasse pronto, mandar pra ele. Beleza, voltei pra minha cidade, marquei a ultrassonografia, fui fazer a ultrassonografia. Quando eu cheguei lá, o que a médica falou? Sua prótese saiu do lugar. Ela deslocou. Eu falei assim, caramba, ele falou que não saía do lugar, né? Mas ela saiu do lugar. Ela desceu, porque ela viu lá que um peito, a prótese tá aqui em cima, encostei no microfone, um peito tá aqui em cima, a outra não tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui, ó, aqui tem a prótese, aqui não tem. Então, ela desceu, e aí ela falou que tem um pouquinho de líquido aqui embaixo, um pouquinho só, 2 ml que ela disse, era muito pouquinho. Ela falou, esse líquido pode ter sido gerado até por conta desse deslocamento dela, quando ela desceu, pode ter, então, produzido aí esse pouquinho de líquido, mas ela disse que é muito pouco, não é um caso grave, que aí um outro médico que eu fui me explicou. Então, mandei mensagem pro médico, falei com ele, olha, ela falou que a prótese saiu do lugar. Aí ele pediu pra eu retornar no consultório dele. Detalhe. Na primeira consulta que eu fui, ele falou pra mim o seguinte, você não precisa pagar a minha parte, a parte da equipe médica. Você não vai precisar pagar, você vai pagar só o hospital e anestesista. A parte da equipe médica não precisa, porque é um retoque, como se fosse, né, da cirurgia. Beleza, eu fiquei mais tranquila, porque eu não estava programada para fazer cirurgia agora, não tenho plano de saúde, então eu ia ter que pagar tudo no particular. E aí ele me falou lá o valor do hospital e do anestesista. Ele disse que o hospital ficaria em torno de 4 mil e o anestesista em torno de 2 mil. E ele falou que o hospital dava para parcelar em 7 vezes, o anestesista não, mas seria só 2 mil. Então dava pra gente se ajustar e fazer aí. Então fiquei mais tranquila, vim pra casa, fiz a ultrassom, mandei pra ele. Aí ele falou assim, você vai ter que voltar aqui no consultório. Ok, voltei no consultório dele. Quando cheguei lá de novo, o que ele me falou? Que a gente ia ter que fazer a cirurgia, né? Que não tinha urgência, que não é tipo, se eu ficar desse jeito que tá, não tem risco nenhum pra minha saúde, nenhum. Mas que por causa da dor, né? Então era pra eu me organizar pra fazer o quanto antes eu pudesse, mas não tinha aquela urgência. Ele falou, ó, não vai esperar 1 ano, 2 pra fazer, mas se organiza e faz. Só que como eu tava com dor, como eu tô com dor, eu quero fazer o mais rápido possível.
E aí ele examinou, falou, então tá, vamos botar a prótese, você quer aumentar a prótese, já que vai mexer, tal, tananã, tananã. Beleza, combinamos tudo, mas ele não me passou. Aí ele não passou, não. Aí o que ele falou? Eu falei, bom, então, doutor, eu vou pagar só o hospital e o anestesista, não é isso? Não. Aí ele falou que não. Não, não vai não, porque aí é outra cirurgia, porque a outra foi só uma incisãozinha, um cortezinho embaixo e colocar a prótese, né? Se você quiser, olha o que ele falou, se você quiser, eu faço esse corte e coloco outra prótese, só que vai ficar do jeito que tá hoje. A gente não vai cuidar dessa flacidez que tá aí, não vai tirar pele, não vai tirar nada, aí eu não te cobro. Agora, se você quiser fazer a mastopexia, é uma outra cirurgia, então você tem que pagar a parte da equipe médica sim. Justo? É, mas na primeira consulta ele não me falou isso, né? Então, o combinado não sai caro. Na primeira consulta ele falou que faria mastopexia e não ia me cobrar. Na segunda consulta ele disse que teria que pagar. Ele falou que faria um preço melhor, mas que ele ia pensar com carinho, e aí ele não me passou o valor no dia da consulta. Ok, voltei pra casa e ele me pediu exame de sangue e raio-x não, exame de sangue e eletro pra gente marcar a cirurgia. Aí na hora que eu estava no consultório, ele falou assim, você já quer deixar marcada a cirurgia? Meu marido falou, não, vamos esperar, vamos ver, vamos se organizar primeiro com o trabalho, tudo, depois a gente marca. Beleza, aí voltei pra casa, pensei. Falei, ele vai cobrar mais barato, então eu espero que ele falou que ia pensar com carinho, que não ia passar o valor na hora, porque ele ia pensar com carinho, né? E eu falei, tá bom, deve cobrar. O que eu pensei na minha santa inocência? Vai cobrar aí uns 4 mil, não sei, né? Só porque, pra não dizer que não cobrou nada. Ok. Vim pra casa, fiz os 2 exames que ele me pediu, mas ele não me pediu risco cirúrgico e não me pediu raio-x de tórax e não me pediu exame de urina, que geralmente se pede quando você vai fazer uma cirurgia, né? Não me pediu nada disso. E aí eu falei pra ele, ó, doutor, eu acho melhor a gente marcar, porque tá doendo muito, tá me atrapalhando com o meu trabalho. Eu sou muito incomodada, gente, com o fato de prometer uma coisa e não cumprir. Então, assim, as minhas alunas, elas compram aula ao vivo comigo todo dia, de segunda a sexta. E o fato de dar aula gravada durante um tempo, isso me incomoda muito. Eu sei que é necessário nesse caso, mas ainda assim me incomoda. E, além disso, o fato de eu não dar o meu máximo na aula também me incomoda, né? Então, o fato de eu não poder pular com a energia que eu pulava antes, porque o meu peito tá doendo, isso me incomoda muito. Então, eu falei, eu sei que eu vou ter que mandar aula gravada, não vai ter jeito. Então, eu quero resolver isso o quanto antes para poder voltar da aula o quanto antes. E aí eu mandei mensagem pra ele, falei, doutor, então vou operar, vamos marcar a data? Aí ele, você já fez os exames? Falei, no dia que eu estava no consultório, o bonito já queria marcar a data sem eu mandar exame nenhum. Agora ele quer que eu faça primeiro o exame. Falei, vou fazer hoje. Aí ele, então primeiro os exames. Ok, fiz os 2 exames que ele me pediu, que era eletro e exame de sangue. Peguei o resultado no dia seguinte, mandei pra ele, doutor, tá aqui o resultado, vamos marcar? Ah, vou marcar sim. Tá, passou um dia, 2, 3, mandei mensagem de novo, doutor, e aí, você conseguiu ver a agenda? Vou ver pra você em meia hora. Passou o dia todo, nada. No outro dia, doutor, desculpa ficar te incomodando, mas é que eu tô sentindo dor, tá me atrapalhando, tá me incomodando. Marcou, agendou a cirurgia pra dali umas 3 semanas, mais ou menos. E aí eu falei, tá, mas e aí, quanto que você vai me cobrar? Que você não me passou ainda o valor da equipe médica. Apenas 12 mil reais, gente, 12 mil. Na primeira consulta que eu fui, ele falou que eu ia gastar 6. Quando ele me passou o valor, ele falou que só a equipe médica, ele falou que incluiria o anestesista. Ia ser 12 mil. E outro detalhe, no dia que eu fui na primeira consulta, ele falou que eu não precisaria trocar a prótese, que dava pra usar a mesma prótese. Na segunda consulta, ele disse que eu teria que trocar a prótese. A prótese custa aí uns 5 mil e pouco. Então, de 6 mil, que era o que eu teria que gastar, que ele tinha me falado, eu ia ter que gastar 5 da prótese, 4 do hospital, 9, mais 12 do médico, 21. 21 mil reais. Pra quem ia gastar 6, né? Aí eu já desanimei. Fora que ele não é da minha cidade, ele não atende mais na cidade de Três Rios, que é próximo de Petrópolis, ele só atende agora em Volta Redonda, que é uma outra cidade.
E aí eu teria que fazer o deslocamento daqui pra lá, de lá pra cá, no dia da cirurgia. E aí ele falou que ia colocar um dreno, dessa vez, que da outra vez ele não colocou. Ele falou que colocaria um dreno. Eu ia ter que voltar lá pra tirar o dreno. E depois eu ia ter que voltar lá pra fazer a avaliação. Enfim. Aí, como eu ia ter que ficar nessa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, o dinheiro que eu ia gastar, já que eu teria que pagar a equipe médica lá também, falei, vou ver na minha cidade se eu encontro algum outro médico na minha cidade que eu consigo o valor mais ou menos próximo, porque se eu tiver que pagar a mesma coisa de lá, aqui já vai ficar mais barato só de eu não ter que me deslocar. Então, depois no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que o médico de Petrópolis falou. Eu fui em 2 médicos aqui da minha cidade e o que os 2 me falaram. Mas nesse vídeo aqui, pra resumir a história, pra você entender como que foi, qual a minha experiência com essa prótese, essa cirurgia R24R. A recuperação foi rápida? Foi. Foi melhor? Acredito eu que sim, porque eu já no mesmo dia eu podia movimentar o braço. Agora, a minha prótese saiu do lugar. Será que foi por conta da técnica? Será que foi por conta da recuperação? Cenas dos próximos capítulos eu vou contar pra vocês no próximo vídeo o que os médicos daqui falaram. Agora, eu, Adriana, não colocaria de novo, não utilizaria novamente essa técnica de recuperação rápida na minha cirurgia, tá? Não, eu não faria. Conheço pessoas que já fizeram, que aparentemente não tiveram esse mesmo problema que eu, ok? Mas se eu tivesse que indicar, eu não indicaria. Por quê? Porque há 2 anos e meio atrás eu fiz a cirurgia, eu gastei um dinheiro, eu fiz uma cirurgia para 2 anos e meio depois eu ter que fazer tudo de novo e consertar uma coisa que eu poderia ter feito lá. Aí você vai falar assim, mas você falou que queria voltar a trabalhar rápido. Eu falei que queria voltar a trabalhar rápido, mas se eu soubesse que quando você faz esse tipo de cirurgia, sua prótese pode sair do lugar, se eu soubesse que a recuperação pode não ser exatamente tão boa por ser uma recuperação rápida, talvez eu não teria feito. Se eu soubesse que talvez com muito exercício a prótese poderia sair do lugar, eu não teria feito esse tipo de cirurgia. Então, eu acho que tudo isso poderia ter sido informado na época, não foi. Não sou médica, não tô aqui pra falar pra você que foi por conta disso, que foi por causa dessa técnica ou que não foi. Eu tô aqui falando que foi passado pra mim. Na época não foi me informado que eu teria esse risco. Por exemplo, ninguém me falou que se eu fizesse muito exercício, talvez ela pudesse sair do lugar. Ninguém me falou que nada disso. Falou, pode fazer. A única coisa que foi me falada foi, uma mama vai ficar com mais flacidez do que a outra. Eu indicaria tirar essa pele. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Isso foi o que me foi falado na época. E é isso, tá? Então, se você quiser saber aí o desfecho dessa história, no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o que os médicos de Petrópolis, os médicos da minha cidade, falaram quando eu fui na consulta com eles. E vou contar pra vocês como vai ser a minha nova cirurgia. E vou fazer também nos próximos vídeos um acompanhamento aí do meu pós-cirúrgico e tudo que tiver acontecendo pra vocês irem acompanhando. Então, se você gostou do vídeo, se você quer ficar por dentro de tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui pra você não perder nada, pra assim que eu postar os vídeos você receber a notificação aí e poder assistir, poder acompanhar essa minha trajetória, ok? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.